Olá pessoal, hoje eu vim trazer duas obras para vocês, dois livros para indicar, um falando sobre palavras e o outro sobre pensamentos. Esse livro, eu tenho um livro como se fosse de cabeceira, sabe? Aquele livro que a gente sempre lê. Já é a quarta vez que eu tô lendo ele inteiro. Eu ganhei do meu esposo, esses dois eu ganhei dele, ele sabe que eu gosto de ler. E assim, de tempos em tempos eu pego um capítulo e vou lendo sobre ele. Se chama Há Poder em Suas Palavras, de Dom Rossetti. Esse livro aqui, gente, ele tá até surrado, de tanto que eu carreguei ele na bolsa pra ficar abrindo e lendo alguns versículos, porque é muito legal. Ele fala de alguns versículos, né, explicando sobre o poder das palavras, que a palavra ela tem poder de vida e morte, né, e ele conta algumas histórias também bem bacanas aqui nesse livro, de pessoas que receberam até milagres, digamos assim, né, por conta do poder das palavras. Tem uma parte aqui, inclusive, de uma mulher em que vai conversar com o Dom. Ela sofre de asma e assim, por muitos anos. Eu vou ler um trechinho para vocês darem uma observada para ver o que vocês vão encontrar nesse livro. Se alguém já leu ele, comenta aqui para mim. Ele é muito bom. Ela fala assim, ó: sofro de asma há muitos anos, mas não consigo ser curada. E o galo no fundo. Já oraram por mim muitas vezes, outras pessoas além do Senhor também oraram, mas não consigo ser curada. Há noites em que as crises são tão sufocantes que chego a pensar que vou parar de respirar. No dia seguinte, depois dessas crises, não consigo levantar da cama. Em outras ocasiões, estou bem pela manhã, mas por volta do meio-dia surge uma crise e eu não consigo fazer mais nada. Trabalho no escritório e muitas vezes nem chego ao final do expediente devido à dificuldade para respirar. Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho examinado meu coração, por que não consigo ser curada? E aí ele começa a conversar com ela e ele vai falando assim, que ela tem um problema muito mais grave do que a asma dela. E aí ele pergunta para ela assim: posso ser sincero com você? Qual é o seu problema maior? E ela: pode, eu quero ser curada, né? E ele fala, que a verdade, o problema pior que ela tem é sobre as palavras que ela diz sobre ela. Olha para você ver o que ele fala. É verdade que a senhora tem um caso grave de asma, mas eu não estava me referindo a algo muito grave, quase tão grave quanto a asma. Sua atitude negativa, a senhora tem um caso grave de derrotismo, não posso. Como ainda não vi outro igual? Durante seu relato, a senhora repetiu várias vezes: eu não posso, eu não consigo ser curada, eu não posso respirar, não consigo levantar da cama de manhã, não posso continuar, não posso ficar no escritório. Sua vida parece ser feita de derrotas, de não posso isso, não posso aquilo. Ora, em que parte alguma da Bíblia Deus a descreve como uma derrotada? Mas de alguma forma a senhora foi infectada pelo derrotismo. Antes que haja alguma melhora significativa em sua vida, antes que haja cura, a senhora precisa mudar esse não posso, não consigo para eu posso, eu consigo. Deus só poderá agir para ajudá-la como Ele deseja quando a senhora mudar de atitude. E assim, resumindo, ela muda de atitude, ela faz essa instrução que Dom diz para ela. E para resumir, ela foi curada da asma que estava sofrendo durante muitos anos, depois que ela começou a declarar palavras de vida. E tem muito mais coisas aqui sobre, ele tira alguns versículos da Bíblia falando do poder que as palavras têm, né? Sobre você declarar poder, que você consegue expulsar demônios da sua vida. E eu comecei a refletir, sabe? Lendo esse livro, sempre relendo ele, eu comecei a refletir como que Jesus resistiu Satanás, né? Resistiu assim, confrontou Satanás, foi com palavras da Bíblia. Então, no momento em que ele estava no deserto, Satanás veio até ele e ele confrontou com palavras. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Tudo na nossa vida é com palavras, né? A confusão se inicia com palavras. E é incrível como Deus deixou todas as instruções pra gente na Bíblia e a gente insiste em falar: eu não posso, eu não consigo. E a minha dica de hoje, para falar um pouco melhor, é você trocar o não posso, o não consigo, não sou capaz, por versículos da Bíblia. E é isso que traz nesse livro. Tem muitas outras coisas muito encantadoras nesse livro, mas para resumir, é exatamente isso. O que mais você pode fazer, né? Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Eu posso através de Cristo que me fortalece, tudo posso através de Cristo.
Tem muitos versículos que você pode declarar na sua casa e na sua vida que traz vida para você, que traz harmonia, que traz amor. E quando você muda essa atitude, tudo muda à sua volta. Esse livro também, ele é um livro um pouco bem, na verdade, mais complexo. É mais pra galera que gosta de ciência, sabe? Ele é da doutora Caroline Leaf, acho que é assim que lê. E tá escrito, e se chama Pense, Aprenda e Tenha Sucesso. Ela é uma neurocientista que durante muitos anos estudou o cérebro humano. Aqui nesse livro ela traz, inclusive, mapas mentais, ela traz algumas figuras aqui dos neurônios, sabe? Mas é um livro complexo, sabe? Não é um livro para qualquer pessoa ler. Mas para quem gosta de ciências, eu super indico. Ela fala exatamente qual é o poder do pensamento na vida do ser humano, de forma bioquímica. Ela explica com detalhes aqui nesse livro o que acontece na bioquímica do seu cérebro quando você pensa correto, positivo, e quando você pensa negativo. E ela mostra, inclusive, pacientes que pensam errado, logo falam coisas negativas e logo adoecem. Isso tudo ela conta e relata nesse livro. E imagina, gente, tudo o que a ciência vem trazendo pra gente no decorrer dos anos tá escrito na palavra. Tá tudo na palavra. O poder do pensamento, o poder que as palavras possuem. As pessoas utilizam hoje aquela famosa lei da atração, sabe? Você já deve ter ouvido falar. Nada mais é, em alguns momentos, em alguns períodos, as pessoas repetem palavras positivas e falas positivas, nada mais é do que está escrito na Bíblia. E Jesus fala sobre o poder, né? Sobre o poder de você falar, de você expressar, de você falar palavras de vida, né? Como é que diz? Os apóstolos expulsavam demônios através das palavras, né? Algumas vezes não deu muito certo porque Jesus precisou intervir, mas assim, o fato é que o que você está falando hoje, sabe? O que você está colocando para fora? Não posso, não consigo, às vezes é por isso que você está doente, porque existe bioquimicamente algo acontecendo no seu corpo que diminui a sua imunidade, que te deixa doente, porque você está pensando negativo e falando negativo. A ciência já conseguiu provar. Eu vou trazer 2 casos aqui para vocês. Só para iniciar, assim, eu fiz faculdade de ciências biológicas, que é biologia, antes de ir pro marketing. E foi muito legal, porque assim, quando eu fiz a faculdade, foi bem na época em que eu estava na minha trajetória do cristianismo, foi bem no começo. E assim, vocês sabem que a ciência, ela tem diversas teorias, tem a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, e foi bem bacana experimentar esses conhecimentos na faculdade. E durante o meu período na faculdade, eu tinha uma professora que ela não acreditava em Deus, e ela falou uma coisa, ela deu uma observação muito interessante na aula, sabe? Eu não sei exatamente as palavras que ela usou, porque faz bastante tempo isso, mas ela chegou a falar assim: gente, eu não acredito em Deus, mas eu concordo com o que diz Gênesis. Gênesis, ela possui um versículo em que Deus fala, eis que haja luz e houve luz. E aí ele vai descrevendo passo a passo, né? Que depois houve o mar, os peixes e depois a terra, e os animais foram indo para a terra. Então tem uma sequência que eu não sei te dizer. Eu vou colocar aqui o versículo, tá? Para vocês. Mas existe uma sequência de quando os animais foram criados e como existiu realmente a vida na Terra. E ela falou sobre isso, ela falou assim, olha, eu não acredito em Deus, mas a observação que eu tenho é que como que há milhares de anos atrás a Bíblia acertou a sequência da vida na Terra, que os cientistas hoje, a teoria, né, que os cientistas hoje dizem sobre como existiu a Terra, né, a teoria do Big Bang, enfim, tudo mais. E ela fez essa observação, eu achei muito interessante, eu até dei risada, porque eu fiquei pensando, nossa, e ela concorda com algo, né, que tá na Bíblia, mas ela não acredita em Deus. Ela ficou impressionada, ela mesma descreveu, eu fiquei impressionada porque há milhares de anos eles já sabiam como existiu vida na Terra, sabe? Gente, tudo tá na Bíblia, né? Enfim. E aí teve um outro caso também muito interessante. Essa outra professora minha, ela já acredita em Deus, né? E ela apresentou para nós um estudo científico, um artigo científico em inglês. Se eu encontrar ele aqui no Google Acadêmico, eu vou colocar o link para vocês, tá? Você já deve ter, alguns de vocês já devem ter visto essa pesquisa, esse artigo científico, em que descreve que grupos de pessoas fizeram um experimento com plantas, em que colocaram 2 frascos, 2 plantas, né, da mesma espécie, enfim, do mesmo jeito.
E aí, em um dos frascos, eles falavam palavras positivas para a planta, em um X tempo, sabe? E depois, em outro frasco, falavam palavras negativas para essa planta. Descobriram que, em um determinado período de tempo, a planta que estava só com palavras positivas ficou vívida, linda e maravilhosa, enquanto que a planta que só falavam palavras negativas para ela, ela morreu. E foi muito interessante ver esse estudo científico. Gente, eu vou fazer estudo aqui para encontrar ele, tá? No Google Acadêmico. Se vocês encontrarem, também coloca aqui nos comentários, porque é muito interessante você ver o poder que as palavras possuem, até a ciência. Aos poucos, ela vem descobrindo coisas dentro da permissão de Deus, né? Que tá tudo na Bíblia. Então, gente, não tem como a gente negar o poder que as palavras possuem hoje nas nossas vidas. E eu faço essa reflexão para você, peço que você faça essa reflexão. O que você está pensando? O que você está falando? Você está falando palavras de vida ou palavras de morte? Você está dizendo que você não consegue ou que você consegue? E se você está aí depressivo, cabisbaixo, doente, sabe, enfermo, eu encorajo você a falar palavras de vida. Procure palavras de vida na Bíblia. Isso vai edificar a tua fé e vai mudar completamente ao seu entorno. E não somos só nós cristãos que usamos isso, é aquilo que eu falei para vocês. Tem uma galera aí da lei da atração que utiliza o poder das palavras e dizem que é, né, o universo. E a gente sabe que isso tem a ver com Deus, né, com a palavra dele. E ele nos ensina, Deus não vai falar algo para você que vai te fazer mal. Existem muitos versículos que traz o poder de Jesus, traz o poder de Deus para as nossas vidas, traz vida para nós. Então pare de falar eu não consigo, eu não posso, ou simplesmente jogar também praga para as pessoas, porque tudo que você fala vai e volta. Essas obras aqui, se eu encontrar links confiáveis, de site confiável, eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá? Mas se eu não encontrar, eu não vou deixar, eu vou deixar só os nomes, tá bom? Para vocês pesquisarem aí e comprarem e depois me contam o que vocês acharam desses livros. E é isso, gente. Eu gostaria de fazer essa reflexão, trazer essa reflexão para vocês. E gostaria talvez o Espírito Santo esteja falando com você nesse momento. Você talvez perguntou para Deus: o que eu tô fazendo de errado, Deus? O que eu tô fazendo de errado? Às vezes você tá com um pensamento ruim, você tá dizendo palavras ruins. Então analise bem as suas palavras e comece a colocar palavras de vida. Para Deus nada é impossível. Eu sei que a gente sofre perseguição por ser cristão, mas a nossa vitória já é ganha. A palavra diz isso. Você é filha do Deus vivo, você é importante para Deus. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus, você não é qualquer um. Então não escute palavras ou coisas negativas que o inimigo vem falando para você, que você não é capaz. Você é capaz sim, e comece a lutar com guerra, né? Porque isso é uma guerra espiritual. Comece a lutar com a palavra. Na Bíblia você encontra isso. Aqui existem ele deixa alguns versículos no final de cada capítulo, para que você confesse, sabe? Eu tenho o que eu confesso. E aí você começa a falar esses versículos em voz alta, para você expulsar aquilo que não vem do Senhor, né? E aí ele fala de muitas coisas bacanas, de muitos versículos que todo cristão devia usar, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. E espero ter ajudado vocês de alguma forma. Analisem bem o que estão falando e o que estão pensando. E se você gostou desse vídeo e gosta de mais vídeos como esses, já se inscreve no meu canal, curta, compartilhe e comente aqui embaixo se você já leu algum deles e o que você acha dessa história toda sobre pensamentos e palavras. Até o próximo vídeo. Tchau!